Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo uma referência, pois a história do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro pode ser definida como parte do processo de regulamentação e fortalecimento da profissão de psicologia no Brasil. Criado em 1971, é um órgão responsável por regulamentar, fiscalizar e orientar o exercício profissional da psicologia no estado do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos, o CRP Rio de Janeiro se consolidou como uma referência na promoção de debates e ações em saúde mental, direitos humanos, diversidade e ética profissional. Além disso, desempenhou um papel importantíssimo na ampliação da presença da psicologia em políticas públicas, como o SUS, e na defesa do bem-estar social. A história do CRPRJ reflete a evolução da psicologia como ciência e profissão, como um foco em atendimento às demandas da sociedade e valorização dos profissionais do estado do Rio de Janeiro. Olá, tudo bem? Hoje irei falar um pouco sobre as ações principais do CRP05, mais conhecido pelo estado do Rio de Janeiro. Bom, as ações principais do Rio de Janeiro têm como função de orientar, fiscalizar e contribuir para as normas produtivas da atuação da psicologia no SUS. Além disso, eles eram pela fiel observância dos princípios da ética. Também eles organizam, planejam e executam ações que promovem eventos como mesas redondas, debates e outras coisas. Oi! Eu vou falar um pouquinho sobre as áreas de atuação do CRP do Rio de Janeiro. A área clínica abrange o atendimento psicológico, individual, familiar e grupal. A área educacional envolve orientação educacional e desenvolvimento de programas de prevenção. Na área organizacional, oferece consultoria e assessoria em recursos humanos. A área social proporciona atendimento psicológico em comunidades. Na área esportiva, a área oferece atendimento psicológico a atletas e equipes. A área jurídica envolve perícias psicológicas e laudos. Já na área de pesquisa, desenvolve estudos e publicações. Bom dia, vou falar sobre as 3 escolas de pensamento que influenciam na atuação do CRP do Rio de Janeiro. A psicanálise contribui com a compreensão do inconsciente e da subjetividade, orientando práticas clínicas e discussões éticas. O CRP promove detalhes sobre subjetividade e relações terapeuta-paciente. O behaviorismo destaca intervenções baseadas no comportamento observável e técnicas científicas influenciando áreas como saúde e educação. O CRP regula práticas comportamentais e iniciativas formações especializadas. Já a psicologia humanista valoriza o potencial humano e empatia, orientando a atuação centrada na pessoa. O CRP promove reflexões sobre ética e direitos humanos, incentivando a saúde integral. Bom, agora vamos abordar como o behaviorismo, o humanismo e a psicanálise influenciam diretamente na abordagem do psicólogo no Rio de Janeiro. Bom, no behaviorismo, temos o estabelecimento de padrões éticos e profissionais, a certificação de psicólogos, que é a avaliação de competências, o treinamento continuado, que são os desenvolvimentos de habilidades, e a prevenção de problemas, que são campanhas de conscientização. No humanismo, temos o foco na pessoa, que é o atendimento individualizado, empatia e compreensão, que se gera no acompanhamento de casos, o desenvolvimento pessoal, que são as oficinas de autoconhecimento, e a promoção de direito, que é a defesa dos direitos dos usuários. E por último, na psicanálise, temos o análise de casos, que são os estudos de dinâmicas psicológicas, a supervisão clínica, a formação em psicoterapia, que são as capacitações profissionais, e pesquisa em psicologia, que são estudos sobre o comportamento humano. Bom, com isso concluímos que a atuação do CRP do Rio de Janeiro engloba uma abordagem integrativa, respeitando os direitos humanos, promovendo a saúde mental, a excelência profissional e um bom desenvolvimento pessoal.
Bom, eu vou apresentar para vocês a história de Nise da Silveira, uma importante e renomada psiquiatra lá do Rio de Janeiro, que tem um papel importantíssimo para a psicologia, né, para a psiquiatria no Brasil. Ela revolucionou o tratamento psiquiátrico dos pacientes no Brasil, quando ela rejeitou tratamentos invasivos, como eletrochoques, lobotomias, camisas de forças, que eram práticas comuns na época de Nise. E Nise trouxe abordagens humanas, né? Ela humanizou o tratamento de doenças mentais através da terapia ocupacional, né? Do uso da arte como ferramenta terapêutica, entre outras. Inclusive o uso também de animais como recurso terapêutico nos tratamentos. Vou trazer para vocês aqui um pouquinho da história de Nise, lá no Rio de Janeiro, alguns marcos importantes na carreira dela para a psicologia, né? Para a gente usufruir hoje de feitos dela. Ela criou, né, fundou ali o Museu de Imagens do Inconsciente, fundou lá no Rio de Janeiro. Vou trazer para vocês aqui um tour do Museu do Inconsciente para vocês conhecerem como é lá, trazer algumas imagens para vocês conhecerem. Então, vocês conheceram agora o Museu de Imagens do Inconsciente, um museu que foi fundado por Nise, né, criado lá no Rio de Janeiro, e traz obras de pacientes psiquiátricos produzidas em ateliês terapêuticos sob a orientação de Nise. É um marco mundial na interface entre a arte e a psicologia, mostrando como expressões artísticas refletem o processo interno da mente. Eu vou trazer para vocês agora fotos de artes feitas por pacientes de Nise. Ela introduziu a terapia ocupacional em um hospital psiquiátrico, Pedro II, lá no Rio de Janeiro, onde os pacientes eram incentivados à pintura, né? Eram tratados de forma mais trazida para o mundo da arte mesmo, como terapia. Vou deixar aqui para vocês agora, para vocês analisarem algumas fotos, né? Alguns trabalhos dos pacientes dela, e em sequência algumas obras literárias também de Nise, como livros e também um filme que foi feito contando a vida de Nise, onde quem representou ela foi Glória Pires. Vou trazer aqui para vocês. A atuação de Nise na psicologia tem um papel importantíssimo
Ela também introduziu a psicologia junguiana no Brasil, através do livro dela, né, Vida e Obra Jung, de 1968. Nise também foi pioneira no uso da terapia com animais no Brasil, particularmente o uso de gatos nos tratamentos de pacientes internados. A importância de Nise é um trabalho que transformou instituições psiquiátricas no Rio de Janeiro, né, e em todo o Brasil, trazendo inovações terapêuticas, mudando a forma como a saúde mental era abordada, e o legado dela continua vivo até hoje. No Museu de Imagens do Inconsciente, como vocês viram aí, né, atrai visitantes e pesquisadores do mundo inteiro, e ela também trouxe uma perspectiva mais humanista para a psiquiatria, né, inspirando mudanças em políticas de saúde mental no Brasil e também internacionalmente. Então é isso, Nise da Silveira é lembrada como uma visionária que aliou ciência e compaixão, marcando a história da psiquiatria e da cultura brasileira. Vamos falar agora sobre Maria Lúcia Sidel de Moura. Maria Lúcia é uma figura de destaque na psicologia do desenvolvimento, com uma carreira de mais de 4 décadas e significativa contribuição acadêmica. Ela foi professora titular aposentada da URJ e da UFRJ, e sua trajetória inclui importantes cargos e premiações, como a Bolsa de Produtividade do CNPq e a distinção como cientista do nosso estado pela FAPERJ. Além disso, Maria Lúcia foi uma das fundadoras da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento, com uma formação sólida e abrangente que inclui graduação em Psicologia pela URJ, doutorado pela Fundação Getúlio Vargas e pós-doutorados em várias instituições renomadas. Ela se especializou em áreas como cognição social, psicologia evolucionista e estudos sobre famílias. Sua produção acadêmica é vasta, com 15 livros, 42 capítulos e mais de 120 artigos publicados, além de uma sólida atuação na orientação de dissertações e teses. Além de sua intensa produção acadêmica, Maria Lúcia desenvolve pesquisas sobre parentalidade e trajetórias de desenvolvimento em contextos diversos, com foco especial no Brasil e em outros países da América do Sul e África. Ela coordena um grupo de pesquisa, interação social e desenvolvimento e continua sendo uma referência no campo da psicologia do desenvolvimento no Brasil. Bom dia! Hoje eu vou apresentar sugestões para fortalecer e modernizar o Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro.